Existe uma pergunta que, se você responde com muita honestidade, a sua vida começa a andar, mas quase ninguém quer fazê-la. Porque a resposta não é confortável. Ela desmonta as desculpas e tira o chão da paralisia. A maioria das pessoas acredita que está parada porque tem medo, trauma, bloqueio, falta de clareza e às vezes até tem. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo e quase ninguém fala sobre isso. A paralisação não é só dor, ela também pode ser um ganho. E enquanto você não enxerga o que ganha ficando onde está, você dificilmente vai sair do lugar. Oi, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal, ou se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda também. Eu sou a Day Soares, eu sou terapeuta e educadora emocional. Então, se você gosta de conteúdos de autoconhecimento, relacionamentos e espiritualidade, você está no canal certo. Então, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Ao longo dos anos, acompanhando pessoas em seus processos profundos de mudança, eu percebi um padrão muito claro. As pessoas não travam porque não sabem o que fazer. Elas travam porque, inconscientemente, fazer ou mudar custa algo. E ninguém ensinou a gente a olhar para esse custo. E hoje eu quero te conduzir a uma reflexão que não é nada confortável, mas eu posso te garantir que ela é libertadora. A nossa conversa de hoje é sobre a consciência dos ganhos ocultos da paralisação. E a pergunta que vai guiar esse vídeo é simples, direta e desconfortável, mas eu quero que você se faça a seguinte pergunta: o que eu ganho ficando exatamente aonde eu estou? E como vocês já ouviram várias vezes aqui nesse canal, o nosso cérebro não foi feito para evolução, ele foi feito para sobrevivência. E a paralisação é biologicamente recompensada, porque quando você não se move, não se arrisca, não cria rejeição, não cria frustração, automaticamente o teu cérebro libera alívio. Só que o maior problema é que as pessoas confundem alívio com paz. E um detalhe muito importante é que o alívio só acontece quando você foge e não quando você cresce. E fugindo, o seu cérebro aprende o seguinte: se eu não decidir, eu não erro. Se eu não agir, eu não perco. E se eu ficar aqui, exatamente onde eu estou, eu não serei exposta. E tudo isso vira um ganho neurológico, que é o mesmo que menos ansiedade imediata, mesmo que o preço seja uma vida mediana ou ruim. Na psicanálise, isso é um clássico. O sintoma se mantém porque ele serve para alguma coisa. A paralisação, ela garante colo, garante desculpas, garante a identidade antiga. Eu sou assim, vou morrer assim. E garante a isenção de responsabilidade. Porque enquanto a pessoa está paralisada, ela não precisa lidar com o fracasso real, com o sucesso real, que também dá medo, com a autonomia e com a solidão da vida adulta. E convenhamos, tá, gente? Na maioria das vezes não é o medo de dar errado, é o medo de não ter mais desculpas. E em muitos casos a paralisação não é só pessoal, ela pode ser sistêmica. Por exemplo, crescer mais que os pais, ser mais feliz que a mãe ou prosperar quando a família toda sofreu. E aí, o seu inconsciente pode entender movimento como traição e ficar parada acaba virando uma forma de pertencer. E às vezes você nem está exatamente bloqueada, você só está sendo leal ao seu sistema familiar. Porém, pertencer custando a própria vida não é pertencimento, é sacrifício. A paralisação é como ficar boiando no mar sem nadar. Você não está se afogando, mas também não está chegando em lugar nenhum. E o detalhe aqui, o ponto muito importante, é que o seu corpo começa a cansar de ficar nesse lugar. E eu entendo perfeitamente que a sensação de ficar boiando talvez te pareça mais segura do que ficar nadando em alto mar.
Mas a grande questão é que quando a sua ficha realmente cai, você vai perceber que a sua vida passou e você ficou no mesmo lugar, ou que a vida te levou, que as ondas te levou para um lugar muito ruim. Mas agora pausa um pouco, respira e vamos fazer um exercício com consciência. E mais importante, com honestidade, com a maior honestidade que talvez você nunca tenha tido com você mesmo. Mas nem pense em começar esse exercício de forma automática. O seu corpo precisa participar dessa conversa, porque é no corpo que ficam guardadas as nossas memórias emocionais. Então, se atente a isso. E a primeira pergunta é: qual a sensação que eu tenho no meu corpo quando eu penso em avançar? É cansaço? É vazio? É medo? É angústia? Segunda pergunta: do que o meu corpo tenta me proteger quando eu fico paralisada? E a terceira pergunta é: se eu desse um próximo passo, o que o meu sistema nervoso iria entender como perigo? E a quarta pergunta: de quem eu recebo cuidado, validação e pertencimento ficando exatamente aonde eu estou? Quinta e última pergunta: qual versão minha continua se sentindo viva graças a essa paralisação? Eu preciso que você saia desse vídeo entendendo que a paralisação não é falta de vontade, é memória emocional ativa. Em algum momento da sua vida, o seu corpo entendeu que avançar não era seguro. E o que o seu corpo mais quer nesse momento é te manter viva, mesmo que isso custe a sua expansão. Então, ao invés de você ficar se torturando, se cobrando para agir, escuta, pergunta para o seu corpo do que ele está tentando te proteger. Quando essa proteção é reconhecida, ela não precisa mais te paralisar. A ação verdadeira só acontece quando o corpo se sente seguro e não quando a mente pressiona. Crescer não é se esforçar externamente. Crescer é criar segurança interna. Quando você finalmente entende o que ganha ficando parada, você não se julga mais e também não consegue se enganar mais. E é justamente nesse momento em que a sua vida começa a andar. E é claro que eu vou deixar as perguntas fixadas no primeiro comentário aqui do vídeo para você fazer esse exercício com muita consciência. Então, reserva um momento bem específico para isso, tá? Mas realmente faça. Beijo e até o próximo vídeo.